Bem, meus irmãos, está chegando aí a nossa hora. Já são 16h15, o horário do nosso estudo. O som tá bom hoje para vocês? Está todo mundo me ouvindo bem? Porque ontem nós tivemos um probleminha no som. Até a garganta acertava aí. Vou tossir um pouquinho. Bem, nesse horário, nós estudamos essa obra. Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, do Antônio César Perry de Carvalho. E nós estamos estudando a parábola aos Colossenses. Não é? Já estamos no finalzinho da parábola aos Colossenses. O nosso livro é página 135. Nós vamos começar na parábola aos Romanos, capítulo 3, versículo 22. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para nossa amiga, nosso amigo Alberto, fazer a nossa prece, Alberto. Liga aí teu microfone e faz a nossa prece, por favor. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade desse estudo, pela oportunidade de ampliarmos o nosso discernimento, a nossa compreensão, para seguirmos no caminho de crescimento espiritual, agradecidos ao Mestre Jesus pelos seus ensinamentos, que busquemos seguir as suas diretrizes, Mestre. E agradecido a essa espiritualidade que, inspirada pelo Mestre Jesus, nos traz esses ensinamentos, essas reflexões tão necessárias para o nosso aprendizado, para seguirmos no caminho do aprimoramento moral. Agradecemos a toda esta espiritualidade que nos assiste e que estejamos junto do Pai Celeste com o Cristo, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, como eu falei para você, eu pedi a vocês que pegassem a Bíblia, porque o nosso estudo de hoje, ele é muito interessante. E eu vou começar aqui fazendo a leitura. Eu gostaria que vocês abrissem aí a Bíblia na carta aos Colossenses, tá? Capítulo 3, versículos 22 e 23. Está lá para trás, carta aos Colossenses. Está lá para trás. É só ir no índice e você acha e já facilita. Melhor coisa é isso, vai no índice. Procura o capítulo 3, versículo 22 e 23. Todo mundo já achou? Alberto, vai lendo para a gente aí o capítulo 3, versículo 22 e 23. Lê devagarzinho, porque às vezes uma Bíblia e outra é um pouquinho diferente. Então vamos lá. Esses versículos têm como título Conselhos para a Vida em Família. 22. Servos, obedecei em tudo a vossos senhores terrestres, servindo não por motivo de que estáis sendo vistos, como quem busca agradar a homens, mas com sinceridade de coração, por temor a Deus. 23.
tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor e não para os homens. Aqui, né, é uma coisa interessante. Tem um termo aqui que diz assim, como no meu caso está no temor do Senhor, mas como o Alberto falou, no dele está com temor do Senhor. E eu acho que o da Eloá e da Ana Constantino também deve ter essa expressão, temor do Senhor. Não tem, Eloá? Temor do Senhor? Só confirma se tem A essa. mesma coisa. Exatamente, temor ao Senhor. No seu também tem temor no Senhor? Servos, obedeceis o vosso Senhor. E aí começa o temor, exatamente. O coração temendo ao Senhor. Essa expressão, temor do Senhor. Quando a gente escuta essa observação, do meu diz assim, mas em simplicidade de coração, no temor do Senhor. Quando alguém escuta essa expressão, temor do Senhor, a pessoa pensa em medo. Temor lembra medo. Mas aqui, temor não tem esse sentido de ter medo de Deus. Porque quando a gente. Vou ler o meu, só um pedacinho que diz assim: ó, servos, obedecei em tudo aos senhores desta vida, não quando vigiados para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, no temor do Senhor. Assim termina o versículo 22. Então, gente, a palavra temor realmente ela tem um sentido de receio, não é? Medo. Eu acredito, não tenho nem certeza disso, que talvez na tradução eles tenham usado essa palavra, mas aqui ela não tem esse sentido de medo. Ela tem um outro sentido muito diferente. E aí, antes da gente começar o estudo, a gente vai trabalhar essa questão, porque essa expressão apareceu aqui. E para a gente poder começar a clarear essa ideia, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês no livro de Provérbios, capítulo 9. Vamos lá no índice Provérbios, capítulo 9. Acharam aí? Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Eloá, lê aí para mim, Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Hoje, Oi. não achei, não. Procurei no... Vai no índice. Procura no índice Provérbios. Ele está em que seção? Livro, página... Aí você tem que ver no índice. Pois é, provérbio. No índice tem. O índice está lá no início da Bíblia. Aham, eu estou aqui com ele. Procura aí Provérbios. A Bíblia é qual? É porque no índice ele vem com o nome Livro de Provérbios. Então, deixa eu ver. Provérbios. Está com o símbolo PR. Procura aí, livro de Provérbios, para ver se você... Provérbio. PR. De provérbio. No índice ele tem o símbolo PR. Qual o provérbio? Presta atenção. A tua Bíblia, ela é católica ou é protestante? A minha? Não, a da Eloá. A minha, ela é Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, Sociedade Bíblica do Brasil, São Paulo. Eu não sei se a da Sociedade Bíblica, ela tem provérbios. Os provérbios, deixa eu ver aqui, porque tem a Bíblia, que o pessoal diz evangélica, eles tiram alguns livros
Aqui em casa eu não uso essa, eu uso a minha mesmo, que tem tudo. Essa aqui realmente está... A minha é católica, eu não consegui achar. Não, mas a católica tem. A católica tem. Procura no índice, você não está procurando. A católica tem. Dá uma olhada, porque... Vai lá no índice, o Ana Constantino, que você acha, com certeza. Católica, essa aqui. Ana, a tua é Jerusalém ou Ave Maria? Católica? Nenhuma das duas? Que se for Ave Maria, é página 778. Almeida, Revista Atualizada, SPB. Essa aqui eu ganhei, não sei nem de quem. Mas que a outra é da mamãe, é antiga. Abreviação Provérbio. Deixa, se vocês não encontrarem... É melhor, porque... Provérbios está aqui. Introdução, na minha, que é Jerusalém, Introdução aos Provérbios, 1117. Tem sim, Ana, Antigo Testamento. Ana Constantino, Antigo Testamento. Antigo Testamento. Isso. Está depois de Salmos. Você acha os Salmos, Provérbio vem depois. Salmos, vamos lá. Salmos, depois vem Provérbios. Provérbio, achei. Achou? Capítulo o quê? Provérbios, capítulo 9. Capítulo 9. Achou, Ana? Achei. Na da Ana tem, que é católica. Provérbios, depois de Salmos. Capítulo 9, versículo 10. Lê aí para mim, Eloá. Aqui, capítulo 10. Em ti... Capítulo 9, versículo 10. Ok, está aqui, capítulo 9. Capítulo 9, peraí. Ué, está pulando... Você deve ter pulado a folha. Eu pulei. Capítulo 9, versículo 10. Isso. Pô, demorei, mas cheguei. Vamos lá. Em ti, enfim, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Bate? Não, meu não está batendo aí, não. Capítulo 9, versículo 10. Gozado. Para mim, o capítulo 9 está aqui. Do capítulo 9, versículo 10. Tá. O que tá no 10. Em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Lê o seu, Ana Constantino, no Provérbio, capítulo 9, versículo 10. O princípio da sabedoria é o temor de Javé. Gozado, então, e conhecer o santo é inteligência. Exatamente. Você está... Está aqui. De novo, então, peraí, gente. Capítulo 9, gente. 9, ok. Versículo 10. Vamos lá. Peraí, agora é moral, é questão moral. Está aqui, Provérbio, capítulo 9. Ok. Capítulo 10, está aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é prudência. É isso aí. Achei. É isso aí. Desculpa, gente. Desculpa. Então, gente, olha só. Tem um texto um pouquinho diferente, mas ele está querendo dizer o seguinte. Eu vou ler o que está aqui. O começo da sabedoria é o temor de Deus. Opa! Então ele está dizendo, porque aqui ele falou assim, ó. Ele disse aqui, né? Como nós tínhamos lido, estava aqui. Servos, obedecem tudo ao Senhor desta vida, não quando vigiados para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, no temor do Senhor. Aí aqui, o Alberto também deve estar mais ou menos assim, está dizendo que o começo da sabedoria é o temor de Yahvé. O seu também não disse isso, Alberto? Tá igual da Elô. O começo da sabedoria é o temor de Yahvé. Então, temor de Yahvé não quer dizer medo. Quer dizer início da sabedoria.
aquisição de conhecimento. Então, esse temor aqui significa isso. Está relacionado à aquisição de conhecimento. Então, ele diz, e ele continua dizendo, e o conhecimento dos santos é a inteligência, prudência. Esse conhecimento dos santos significa a ciência. Então, o começo da sabedoria é o temor de Yahvé. E o conhecimento dos santos, dos espíritos superiores, é a inteligência, é a prudência. Então, a ciência está ligada à prudência. E o temor do Senhor está ligado à sabedoria. Então, eu vou voltar lá para os Colossenses, capítulo 3, versículo 22 e 23, né? Que disse assim: servos, obedecei em tudo aos senhores desta vida, não quando vigiados para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, no temor do Senhor. Mas em simplicidade de coração e com sabedoria. Entenderam? E com sabedoria. Então, ele nos convida a trabalhar com sabedoria, usando de inteligência, usando de prudência. Agora, nós vamos voltar ao livro das epístolas. Vamos voltar ao livro das epístolas. Tá? Deixa aí o provérbio marcadinho, que depois a gente vai voltar no provérbio, tá? Não fecha o livro de provérbio, não. Deixa os marcadores aí. Aqui no livro das epístolas de Paulo, na página 135, no capítulo, nas cartas aos Colossenses, capítulo 3, versículo 22, nós vamos ler esse trecho aqui e vamos destrinchar. Ele diz aqui, tá todo mundo aí com o livro as cartas de Paulo, né? Então ele diz assim: vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne. Então ele está tratando de questões terrenas, segundo a carne. Não servindo só na aparência, para agradar aos homens. Ele falou, então ele está pedindo assim: vós servos somos todos nós, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne. Obedecei àqueles que são seus senhores na terra. Quem são meus senhores na terra, senhores? Nossos patrões, se você também trabalha, a quem você está subordinado. Entendeu? Ele usa o termo servo porque naquela época era normal haver a escravidão. Então, o escravo era o servo. E Jesus se coloca como servo. Então, ele diz aqui que nós obedeçamos a nossos senhores, aqueles a quem nós estamos subordinados, segundo a carne, na terra, tá? Não servindo só na aparência, como para agradar aos homens. Vamos lá agora, deixa a carta aos Colossenses, provérbio, tudo marcadinho. Vamos lá no livro de Efésios. Efésios, tá lá para o final, mas vocês vão no índice. Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 6.
Em Efésios, está escrito assim: servindo-os não quando vigiados, para agradar a homens, mas como servos de Cristo, que põe a alma em atender à vontade de Deus. Desculpe, Rose, qual é o capítulo e o versículo? Capítulo 6, versículo 6. Porque aqui no Colossenses ele disse assim: obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar a homens, mas em simplicidade de coração. E nos Efésios ele vai explicar isso. Ele vai dizer aqui: servindo-os não quando vigiados, para agradar a homens, mas como servos de Cristo, que põe a alma em atender à vontade de Deus. Ele está querendo dizer o seguinte: você está trabalhando em algum lugar, então você tem uma função a realizar. Mas muitas pessoas fazem o seguinte: o patrão está vigiando? Tá. Então eu vou fazer o trabalho direitinho, porque o patrão está vigiando. Então eu estou fazendo a coisa direita porque tem alguém me vigiando, não porque eu acho que eu deva fazer. Se eu sou contratada para fazer uma tarefa, me vigiando o patrão ou não, qual é a minha obrigação? Realizar a tarefa da melhor maneira possível. Por isso que ele diz aqui: não servindo, quer dizer, não trabalhando só na aparência, como para agradar a Deus, a homens, mas em simplicidade de coração. E aqui ele fala: servindo-os, não quando vigiados, para agradar a homens, mas como servos de Deus, que põem a alma em atender à vontade de Deus. Ora, se eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que realizar aquele compromisso como se eu estivesse realizando a vontade de Deus. E não porque o patrão está de olho em mim. Não tem pessoas que são assim, ó? Que quando assume a responsabilidade, se o patrão não ficar em cima, ele não faz. Ele não faz a coisa direito. Tem que estar o olho. E ele fala aqui: não faça assim. Se você assumiu a responsabilidade, cumpra com a sua responsabilidade. É isso que ele está chamando a nossa atenção. E depois ele continua aqui, voltando ao livro do César Perry. Temendo a Deus. Temendo a Deus. Aí a gente vai lá em Provérbios, de novo. Por isso que eu falei para vocês não desmarcarem. Temendo a Deus. Vamos lá, Provérbios. Provérbios, capítulo 12. Antes, Provérbios, Provérbios, capítulo 8, versículo 12. Provérbios, capítulo 8. Mas antes da gente ler o Provérbios aqui, nós vamos comentar, tá? E a Deus nunca criou seres perfeitos, tá? Ele não criou seres perfeitos. Ele criou seres para evoluírem, para crescerem em conhecimento, crescerem em moral. Deus, no livro dos Espíritos, na questão 415, vocês não precisam pegar, não. 415 diz assim. Questão 415 diz assim. Desculpe, é 115. Eu falei 415, é 115. Questão 115. Diz assim: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer
chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Então, quando ele diz que nós devemos crescer no temor do Senhor, é crescer em conhecimento, porque Deus não criou ninguém perfeito. Então, nós precisamos buscar o conhecimento, o temor do Senhor, para poder crescer e evoluir. Sem conhecimento, não há crescimento. Então, aí a gente vai começando a entender o tal do temor a Deus. Marca aí esse provérbio capítulo 8, marca, porque antes dele a gente vai voltar um pouquinho na Bíblia, nos Salmos. Marca aí o provérbio, não tira não. Bota alguma coisa aí no provérbio. Vamos dar um pulinho nos Salmos. Nos Salmos, eu acredito que o de vocês, o meu é 111, mas eu acho que o de vocês deve ser 110, porque tem uma diferença. Procura se você acha o que eu vou dizer no Salmo 110, versículo 10. Se não achar, você vai no 111, porque tem uma diferença. Qual o título do Salmo? Não tem título. Procura assim. Ué? Procura assim. Salmo, o seu, procura Salmo 110, versículo 10. Se você não achar, você vai no 111. É o cativo da aflição. Diz assim, ó. Você está no 110 ou no 111, Alberto? O meu é 101. Ah, tá, peraí. 110, vai no 110. Porque tem uma diferença de uma Bíblia para outra, tá? Sim, quando do 10 em diante ele muda. Isso. Vê aí 110, versículo 10. O princípio da sabedoria, temer a Yahvé, todos os que o praticam têm bom senso, seu louvor permanece para sempre. É assim para de vocês? O meu está assim: o temor do Senhor é o começo da sabedoria. Sábios são aqueles que o adoram. Sua Exatamente. glória subsiste eternamente. Exatamente. Falando sobre isso. Ele está querendo dizer o seguinte, que Deus não criou homens perfeitos. E o Espírito vai, com o tempo, compreendendo que precisa adquirir conhecimento e desenvolver a sua inteligência. Tudo isso é o temor do Senhor. Então, ele está recomendando aqui que a gente faça isso, que a gente vá aos poucos, buscando esse conhecimento, desenvolvendo a nossa inteligência. Na minha está assim. Rose, Oi. por esse salmo, a gente tem um entendimento de que o temor é o adorar, é o respeitar, é louvar. Né? Mas é principalmente buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento do Senhor. Buscar a sabedoria. Porque o Senhor não criou seres perfeitos. No caso, quando você diz buscar o conhecimento do Senhor, buscar entender as leis de Deus. Isso, perfeito. E como é que você vai buscar conhecer as leis de Deus? Adquirindo conhecimento. Mas ele ainda diz, com prudência. Com prudência. Entendeu? Com prudência. Então, aí, esse homem que tem conhecimento, esse homem que adquire sabedoria, aí, nesse caso, ele não tem mais medo de Deus. O que os nossos antepassados tinham de Deus? Medo ou respeito, ou louvor ou adoração? Não tinham mais medo? Eles vão castigar. Deus vai te castigar. O homem que adquiriu conhecimento, o homem que tem sabedoria, ele sabe que Deus não castiga. Então ele não tem medo de Deus. Agora, o homem que não tem conhecimento,
O homem que não tem sabedoria, esse tem medo de Deus. Os castigos divinos, lembra? A mão de Deus vai te alcançar. A justiça de Deus. Eu entrego para Deus. Isso é o quê? Está mostrando e está ameaçando você com Deus. Ele está ameaçando você com Deus. E o homem inteligente, que adquiriu conhecimento, ele não se sente ameaçado por Deus, mas o ignorante se sente. Porque essa forma de não conhecer Deus e é colocado como um Deus vingativo, né? Um Deus que pode te punir. Então, aí a hierarquia até das tradições religiosas se aproveita e diz, ó, se não seguir o que eu digo, vai ser punido por Deus. E aí vai. Por isso que Paulo disse isso. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne. Os senhores aqui da terra, tá? Se você tem uma função, tem um trabalho, faça isso de forma natural, com responsabilidade, sem precisar, só vou fazer bem porque eu estou sendo vigiado. Não, você tem que fazer bem sempre, em simplicidade de coração, temendo a Deus, com o conhecimento que você adquiriu. Entendeu? Com o conhecimento que você adquiriu. E sem ter preocupação com ameaças. Porque o que o povo dizia, se você não fizer assim, 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 Deus vai te castigar. Então ele diz, você não tem, Deus não castiga. Você não tem que ter medo de Deus. Quanto mais conhecimento você tem, essa história do medo de Deus vai se perdendo, vai acabando. Então ninguém mais pode usar o medo como instrumento de coação. Entendeu? Instrumento de coação. O espírito sábio conhece a vontade do Pai e não tem medo dele. Por quê? Ele não é mais ignorante. Ele não é mais ignorante. A ignorância acabou com o medo. A ignorância, ou melhor, a ignorância patrocinava o medo. O conhecimento elimina o medo. É igual aquela pessoa que diz assim, eu não vou trabalhar na mesa mediúnica, não, na casa, porque eu tenho medo dos espíritos. Eu tinha uma amiga que era médium psicofônica e que ela dizia, eu não vou trabalhar porque eu tenho medo dos espíritos. O que essa amiga tem? Entre aspas, ignorância do mundo dos espíritos. É a mesma coisa. Você está na mesa mediúnica. Aí chegam aqueles irmãozinhos mais violentos e dizem o quê? Se vocês não pararem com o trabalho de vocês, eu vou chegar aqui e vou destruir essa mesa. Vou acabar com a vida de vocês. Vocês já não escutaram isso várias vezes? Muitos trabalhadores, e eu já vi isso acontecer, diziam assim, não, de jeito nenhum. Eu não vou trabalhar mais na mesa, não, porque chegou um espírito lá, disse que ia fazer e acontecer. E eu tenho medo de o espírito me atacar, fazer algum mal para mim ou para minha família, porque eles ameaçam. Eu vou fechar a porta dessa casa, eu vou destruir você, eu vou destruir sua família. E aí as pessoas com medo, o trabalhador com medo, ele deixa o trabalho. Então, ele utilizou da nossa ignorância, tá? Então, quando ele disse aqui, temendo a Deus, aí a gente vai lá no provérbio que a gente deixou marcado. Provérbio, capítulo 8, todo mundo deixou marcadinho aí, capítulo 8, versículo de 12 a 14.
No capítulo 8, versículo de 12 a 14, está escrito assim: autoelogio da sabedoria. É como se fosse a sabedoria se elogiando. Ele diz assim: eu, a sabedoria, moro com a sagacidade, quer dizer, inteligência, e possuo o conhecimento da reflexão. O temor de Yahvé odeia o mal. Percebeu? O temor de Yahvé odeia o mal. O temor de Yahvé é a sabedoria e a inteligência não podem caminhar ao lado da ignorância. Então, quando ele diz o temor de Yahvé odeia o mal, quer dizer, a sabedoria e a inteligência não caminham ao lado da ignorância. Detesto o orgulho e a soberba, a sabedoria. A sabedoria falando, detesto o orgulho e a soberba. O mau caminho e a boca falsa. Eu possuo o conselho e a prudência. São minhas a inteligência e a fortaleza. Então, quando o cidadão vai adquirindo sabedoria, ele não pode mais caminhar ao lado da ignorância, caminhar mais ao lado do orgulho, da soberba, da maledicência. É isso que ele está dizendo. Agora, ainda em Provérbios, vamos dar um pulinho em Provérbios, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 4. Capítulo 22, versículo 4. Diz assim. Todo mundo achou, né? Capítulo 22, versículo 4. Lê aí, Alberto. Vamos lá. O prêmio da humildade é o temor do Senhor, a riqueza, a honra e a vida. Então, o fruto da humildade, o prêmio da humildade é o temor do Senhor. O temor, o prêmio, o fruto da humildade é a caridade, que também está associada à sabedoria, ao conhecimento. O prêmio ou o fruto da humildade é o temor de Yahvé. Por quê? O que o Senhor disse? Está lá na regra áurea da caridade, na regra áurea do cristianismo. Fazei ao próximo o que gostaria que te fizessem. Então, o fruto ou o prêmio da humildade é o temor de Yahvé. A riqueza, a honra e a vida. Não é riqueza de dinheiro, é a riqueza de virtudes, tá? É a riqueza de virtudes. Quem vai adquirindo conhecimento vai conquistar riqueza de virtudes, a honra, a verdadeira vida, vai ser caridoso. Então, ele está mostrando para a gente que nós devemos deixar de lado esse medo do Senhor e entender que o Senhor, ele quer que a gente abrace a sabedoria, o conhecimento, as potências da alma, as virtudes. Então, é uma visão totalmente diferente, porque a gente tinha uma visão de Deus sentado lá no trono, ditando a vida e a morte. Você é bom, vai para o céu. Você é o mal, vai para o inferno. E Deus foi durante muitos anos usado como instrumento de violência, de coação para muitas pessoas. As guerras santas não foram as mais cruéis? As mais cruéis. Lá no Antigo Testamento, quantas mortes, quantas violências foram praticadas em nome do Senhor? E no mundo atual também. Olha aí quando o cara se explode aí com um monte de bomba e diz que ele vai para o paraíso.
que Deus mandou ele fazer aquilo. Então, se você não seguir a ideia que ele tem de Deus, ele explode você. Como é que você vai conceber que Deus quer isso? Claro que não. Mas aquele que é ignorante da verdade do Senhor, acredita e bota o cinto de bomba na cintura, achando que ele vai encontrar 40 virgens e vai viver lá. Entendeu? Vamos voltar agora no livro do Perry, ainda aqui nesse versículo, que ele vai dizer assim, ó. E tudo, voltando lá no Perry, na página 135, depois do temendo a Deus, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração ou de toda a alma, tá? E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração e de toda a alma, tá? Aí, vamos dar uma olhada em Lucas, que é o terceiro evangelista. Lucas, capítulo 10, versículo 25 até 27. Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 27. Que aqui diz: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração. Achou, Eloá? Lucas, capítulo 10, versículo 25 até 27. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, de toda a alma. Lê aí. Lucas é o terceiro evangelista. Qual versículo, Rose? Versículo 25 a 27. Capítulo 10. Achou, Eloá? Lucas 10. Lê aí pra gente. Qual o versículo? 25. 25. Ok, tá aqui, tá aqui. 21, 25. E o bom samaritano, e eis que o homem é intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? É isso? Sim. Vai até o 27. Até o 27. Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como a interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então, olha só. E a teu próximo como a ti mesmo. Então, olha só. Aqui está. Mais em simples, fazei-o de todo o coração. Aí, Jesus, É o teu próximo. ele perguntou assim, porque o homem falou que era um homem da lei, o doutor da lei, e perguntou para o Senhor, para o mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí o Senhor disse, o que está escrito na lei? Jesus respondeu com uma pergunta, o que está escrito na lei? Como leis? Como você interpreta o que está escrito na lei? Então Jesus quis saber como é que ele compreendia isso, como estava na lei. E o homem disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Por isso ele disse aqui, e tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração.
Então, tudo que você fizer, tá? Faça com toda a tua força, com todo o teu entendimento e a teu próximo como a ti mesmo. Entendeu? Então, se você vai servir alguém, sirva da melhor maneira que você puder, com responsabilidade, não como se você estivesse sendo vigiado. Sirva a ele como se você estivesse fazendo para você, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E isso é para tudo. É para tudo que você fizer. Tudo que você fizer, faça sempre com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ora, é claro que nós vamos fazer de forma diferente, por quê? Porque cada um tem um grau de entendimento, não é? Mas que você não sonegue esforços. Não sonegue esforços. E aí ele diz, e a teu próximo como a ti mesmo. Porque tem gente que diz assim, ah, é para fulano? Ah, então não precisa ser muito bem feito. E aí ele continua aqui, no livro do Perry. Como ao Senhor e não aos homens. Como ao Senhor e não aos homens. Então, que você faça em simplicidade de coração, temendo a Deus, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como se você estivesse fazendo para ao Senhor e não aos homens. Então vamos lá em Salmos, capítulo 9. Salmos, capítulo 9. Vocês talvez tenham que ser Salmo, capítulo 8, tá? Versículo de 1 a 3. Para vocês é Salmo 8, 1 a 3. Na minha é 9. Porque ele diz, tudo que você for fazer, não importa onde você está fazendo, nem para quem. Faça da melhor maneira possível, como se você estivesse fazendo para o Senhor. Para o Senhor. E aí ele diz aqui, todo mundo já achou, né? Salmo, capítulo 8, versículo de 1 a 3. Ele diz assim, desculpe. É porque eu me enrolo com esse negócio. Para vocês é 10. Salmo 10. Para mim que é 9. É Salmo 10. Porque eu me enrolo aqui com esse negócio. Salmo capítulo 10, versículo de 1 a 3. Aí diz assim. Todo mundo achou, né? Salmo 10, capítulo de 1 a 3. Eu te celebro, Yahvé, de todo o coração, proclamo todas as tuas maravilhas. Eu me alegro e exulto em ti, e toco ao teu nome, ó Altíssimo. Então ele está fazendo um louvor ao Senhor. Como é que ficou o seu, Eloá? Salmo 10, de 1 a 3. Salmo 10. Não, você não ligou o microfone, Eloá. Tô? Tá ouvindo? O 10, por que, Senhor, te conservas longe? É o versículo de 1 até 3. Salmos 10, versículo de 1 a 3. De 1 a 3, gozado. Aqui no meu 10, aí pula para... Não pula não, Não pula, né? Você pulou folha. Salmos 9, 10. Ok, 10. De 1, aqui começa do 2, então. Ah, não tem problema. E te esconde nas horas de tribulação com arrogância. Os ímpidos perseguem o pobre, sejam presa das tramas. Não é isso, não.
Alberto, não é. não é isso não. Lê o teu, Alberto. Eu acho que é o 9 aqui. Deixa eu É, ver. é o 9. E aí, Onde na... é o 9. Depois do Ele 10 é que está... muda, né? É o 9, É, gente. Depois do 10 é que tem a mudança. Então, todo Ok. mundo é 9, versículo de 1 a 3. Que é depois do 10 que tem a mudança. Desculpe. É 9? Depois do Ok. 9, versículo de 1 a 3. Ok. Depois do 10 é que muda. Vamos lá. Louvado eis, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrai-me, estarei em ti, o teu nome, ó Altíssimo. Então, o que ele quis dizer nesse trecho que nós estudamos aqui, que parece que é muita coisa, é isso. Vós, servos, somos todos nós. Eu estou no livro do Perri. Obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne. Cumpram com as suas obrigações e as suas responsabilidades. Não servindo só na aparência, tá? Não economizando, porque você está fazendo para alguém que você acha que não merece, tá? Como para agradar aos homens. Ou então, não, como esse patrão me paga bem, eu vou fazer para ele muito melhor do que eu fazia para o outro que me pagava mal. Então, que você sirva as pessoas sempre da melhor maneira possível, com simplicidade do coração, quer dizer, com humildade, com amor do coração, temendo a Deus, usando todo o teu conhecimento, tua sabedoria, tua prudência. E tudo quando você fizer, fazei de todo o coração, como se estivesse fazendo para o Senhor, que é o nosso Pai Criador. Deu para entender? Porque na nossa vida, no nosso dia a dia, tem muito disso, gente. Ah, eu só vou fazer o que me pediram. Eu não vou fazer um pouquinho mais. Que você sempre procure servir da melhor maneira possível, com humildade, com alegria, usando dos seus conhecimentos, colocando tudo de recursos que você tiver em prol do outro. Fazer o que você gostaria que te fizessem. Rose, me veio uma reflexão aqui da seguinte forma. A gente tem esse entendimento, né? A palavra é essa, mas você vê, às vezes, trabalhador ganhando um salário mínimo. Para ele exercitar isso, olha, ele vai estar muito, ele tem que ter muito discernimento, hein? Tem que estar com o coração muito puro, hein? Porque às vezes ele tem que pegar o trem, depois solta e pega o ônibus, o patrão recebe ele de cara amarrada, ganhando um salário mínimo, um salário e meio, ou seja, essa problemática que a gente conhece. E ele exercita. Então, para o cara que está ganhando bem, que está com conforto, que está. Aí eu posso. Então, a gente tem que fazer essa reflexão também. Se a pessoa exerce a palavra nessa condição, esse é um que está seguindo. Mas a maioria tem atitude, pô, vai obrigado, vai contrariado. Mas você lembra quando Jesus estava aqui? Aquele povo que estava com ele vivia sobre terror. Falei isso ontem para vocês. Não vivia sob terror? Qualquer probleminha que tivesse, o Império Romano vinha e abafava da violência. Matava todos. E Jesus fazia o quê? Jesus os convocava a terem esperança, fé. Porque esse salário mínimo de isso é coisa da terra, isso é coisa da carne. O porquê será que você tem que passar por isso? Talvez para trabalhar a tua humildade. Porque você encontra o cara que ganha o salário mínimo e está sempre alegre, vai lá, trabalha.
E às vezes você acha, esse cara não tem instrução nenhuma, A mas gente ele vê pelos gari, né, Rose? que já fez a conquista. Gari. Esse é o detalhe. Porque trabalhar alegre quando ganha bem é fácil. Mas a tua virtude, ela é conquistada, é aqui, ó. É assim que a gente conquista as virtudes. A humildade, a paciência. É na dor. Não é na festa, no oba-oba, que as grandes lições chegam para nós. Entendeu? Se nós vivemos num planeta de provas e expiações, não é ao acaso. Não é porque alguém tirou a nossa bola não, alguém me sorteou errado. Não. Por que eu estou aqui trabalhando? Eu sou uma professora aposentada e esse mês vai ter uma correção de 5% só. E eu estou reclamando, nossa, mas isso é um absurdo. Por que será? Então, primeiro, ninguém é vítima. Tudo tem uma razão de ser. É assim que a gente cresce. Não quer dizer que você não tenha que lutar por uma coisa melhor, mas você tem que entender que não importa onde você esteja, a posição que você esteja, você tem que estar sempre no temor do Senhor. Ter esperança, trabalhar com alegria. Quantos matariam para ganhar o teu salário mínimo? Vai lá debaixo da ponte. Pergunta para aqueles que estão lá, né? Passando fome, comendo o resto, e diz assim, meu amigo, você quer ganhar R$ 1.200, pegar trem 4 horas da manhã e trabalhar de marmita, voltar para casa? Ele diz assim, troco agora. Troco agora. Ou não troca? Vai lá ver as filas de emprego. Quantos estão lá querendo o que muitos têm, que é o salário mínimo, porque tem já o trabalho que, bem ou mal, assegura a ele o pão de cada dia e o teto. Entendeu? É isso aí. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, gente. Então, a gente vai trabalhar isso em nós. Entender que tá, como diz a nossa amiga Verinha, que ela gosta, tá tudo certo. Isso passa. Tudo isso vai passar. Agora, no momento, nós temos que viver isso. Agora, nós temos que aprender a viver isso. Aprender a viver isso. Sem ficar chutando o tabuleiro. A pessoa diz assim, é conformista. Não. Isso é transitório. Mas a gente vive como se isso fosse eterno. Como se isso fosse a verdadeira vida. Não é. Nós somos espíritos. Ô, Rose, Oi. outro dia eu fui marcar uma consulta, um exame, a menina atendeu, mas muito mal. Aí eu fiquei preocupado por ela. Eu falei, essa menina vai perder o emprego. Se ela atender mais os 10 igual está me atendendo, ela vai perder esse emprego. E o emprego não tá difícil. Aí ela foi, o computador precisava dar um tempo para poder abrir a tela do que ela queria marcar para mim. Aí eu fui trabalhando e conversando com ela. Aí ela estava grávida, estava fazendo home office. Aí eu entendi e comecei a dizer, olha, mas mesmo diante de toda essa problemática, você tem que mudar a tua maneira, porque isso é muito perigoso, porque alguém pode reclamar para o teu supervisor, para um gerente, e você ser demitido. Então, você vê, né, a situação. Ela estava com drama na vida dela e ela não estava exercendo essa palavra. Não estava tendo esse entendimento. Ela tem que ter. Entende? Né? Não,
algo pior pode acontecer. Já imaginou com todo o drama dela e a gravidez e ela desempregada? Vai ficar muito mais difícil, né? Se ela perder o emprego, muito mais difícil. Então, a gente tem que ter essa compreensão. Vamos voltar aqui ao livro do Perry. Ele diz aqui, a regra áurea do cristianismo é a chave para a compreensão das relações entre as pessoas, quer nas atividades de trabalho ou familiares. Inclui-se aí o exemplo de sinceridade do mestre. Isso aqui vai bem dentro daquilo que você está falando, Alberto. A regra áurea do cristianismo. Vamos lá em Mateus, que é o primeiro evangelista, capítulo 7, versículo 12. Ana Constantino, lê para a gente. Mateus, capítulo 7, versículo 12. A regra áurea do cristianismo é a chave para a compreensão das relações entre as pessoas, quer nas atividades de trabalho ou familiares. Inclui-se aí o exemplo de seriedade. Então, essa regra áurea é a chave... Qual é o capítulo? É o capítulo 7. Capítulo 7, versículo 12. A regra áurea é a chave para a compreensão das relações entre as pessoas, quer nas atividades de trabalho ou familiares. Capítulo 7, versículo 12. Tá, peraí. 12. Achei. Tudo que você deseja que os outros façam a você, faça você também a eles. Pois nisso consiste a lei e os profetas. Olha só, a regra áurea do... Não fecha aí, não. A regra áurea do cristianismo é a chave para a compreensão das relações entre as pessoas, quer nas atividades de trabalho ou familiares. Na minha está assim. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Essa companheira, ela estava com drama. Ela queria que fizessem algo de bom para ela. Mas se ela quer que faça algo de bom para ela, ela tem que fazer também. Essa regra áurea é a chave para a compreensão das relações entre as pessoas. Tudo que tu queres que os outros façam a você, faça você a eles. Entendeu? E vamos dar uma olhadinha, vai um pouquinho mais à frente, Lucas, terceiro evangelista. Você, Verinha, Lucas, capítulo 6, versículo 31. Rose, eu entrei atrasada, não peguei livro nenhum. Então, eu estou sem nada aqui. Então, ó, Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31. Capítulo 6, versículo 31. Lucas, capítulo 6, versículo 31. Quer que eu leia? Deixa a Ana terminar de achar aí. Já achou, Ana? Achei. Lê aí, Alberto. Então, 6:31. Como quereis que os homens vos façam? Da mesma forma, fazei-vos a eles. Exatamente. É igual a do Mateus. É a regra áurea. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Então, como ele disse aqui, essa chave para a compreensão das relações entre as pessoas, quer nas atividades de trabalho familiar, é essa aí. E também, Rose, no 32 é até interessante. E aí? Se amais os que vos amam, que tipo de recompensa há para vós? Pois também os pecadores amam os que os amam. Exato. Então você tem que amar também aquele que te faz sofrer. Entendeu? Essa é a regra áurea dos relacionamentos. Sem essa regra áurea, não vai. É o caso da companheira lá que estava grávida, tratando todo mundo mal. As pessoas tinham culpa do problema dela? Não. Mas se ela começar a agir com educação, as pessoas que ela atender
vibrar a favor dela. Você teve a compreensão e foi lá conversar com ela, mas outros não têm. E vão ficar aqui. Mulher mal educada, tomara que perca o emprego. Vibração negativa em cima dela. Entendeu? Então, a gente tem que entender qual é essa regra áurea, essa chave entre os relacionamentos. É fazer o outro que você gostaria que te fizesse. E aqui, vamos pegar agora, quem tem pão nosso, pega o pão nosso, capítulo 57. Quem não tem pão nosso, pega Cartas de Paulo, página 531. Que o Emmanuel agora, ele vai trabalhar tudo isso que a gente falou aqui. Cartas de Paulo, página 531. Eu tenho os dois, mas o pão nosso é mais pequenininho, mais fácil de segurar. Qual é o no pão nosso? Qual é? Capítulo 57. Tá. Vera, Perante Jesus. a Vera não tem não, né? Que eu ia mandar ela ler. Tem que botar ela para trabalhar. Vamos esperar aí um pouquinho. Não, pode ficar sentada, não. Eu entrei atrasada, minha filha. Eu liguei e vim. É esse aqui. Capítulo 57. Leia aí pra gente. Perante Jesus. Isso. Leia aí devagarinho pra gente. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Paulo. Compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto desde o primeiro dia. Verinha, lê um pouquinho mais devagar, que a Eloá está sem livro. Ah, tá. Esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia, não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governadores passam no tempo com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem,
honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Então, ele está falando aqui, está mostrando para nós aqui, que cada um deve buscar fazer o seu trabalho, fazer o que lhe compete. Porque olha o que ele diz aqui, nesse 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo. No meio do quinto parágrafo, ele diz aqui, ó, todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. Tudo passa. Tudo passa. Ó, organizações, família, personalidade, tudo passa. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. Então, saber viver, mesmo enfrentando dificuldade, aquele esforço vai ficar marcado, vai ficar gravado para a gente, a nosso favor. Tá? Aí ele diz aqui, ó, o que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor, e não a nós outros, porque a obra é de Deus. Por isso que ele disse aqui, Paulo disse aqui, ó, fazei tudo de todo o coração, de toda a alma, como ao Senhor, porque a obra é de Deus. Você tem que entender que nós trabalhamos para o Senhor. Como é que nós estamos trabalhando para o Senhor? Entendeu? Primeiro, temos que sempre visar o temor do Senhor. Então, que eu já sei que Deus não criou homens perfeitos. Eu tenho que buscar a perfeição. Eu tenho que buscar o temor do Senhor. Louvá-lo, adorá-lo e buscar o conhecimento que ele enviou para nós através de Jesus. E usar desse conhecimento para servir melhor ao Senhor. E como fazendo isso? Seguindo a regra áurea. Fazer ao próximo o que você gostaria que te fizesse. Lógico que se eu vou fazer para mim, eu vou fazer mal feito? Eu vou fazer com má vontade? Claro que não. Eu vou querer sempre o melhor. Então, esse melhor que eu quero, eu ofereço outro. Tá difícil? Tá. Mas enfrenta a dificuldade com alegria. Lembra quando os apóstolos saíam pelas estradas a pregar? Ninguém reclamava porque tinha que ir a pé. Porque eles sabiam que Jesus falou, vai, faz o melhor que te for possível. Não só negue esforços, faz com alegria. E ele diz aqui no final, o trabalho digno é a oportunidade santa. Não importa que trabalho você faça, o trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Então, se você assume um trabalho, um serviço, e você trabalha com honra, nisso você trabalha com dignidade, né? Isso vai honrar a sua personalidade, a sua vida como espírito perante Jesus, perante o Pai, que você é um espírito imortal. Mas se você trabalha mal, se você desonra essa atividade, você também está se desonrando perante o Senhor. Por quê? Porque você tem um trabalho digno.
todo trabalho no bem é digno. Que você ganhe um salário mínimo ou 10 milhões. Todo trabalho é digno. E todo trabalho é serviço para o Senhor. Mesmo que você ganhe um salário mínimo. Estou trabalhando para o Senhor, varrendo as ruas? Está. Está. Entendeu? Então, qualquer trabalho, faça com dignidade. Agora, no próprio livro Pão Nosso, ou Cartas de Paulo, no Pão Nosso, capítulo 177. Carta de Paulo, 513. Eu vou ler esse aqui, porque nesse aqui eu vou colocar algumas coisinhas aqui. Vamos lá. Pensai nas coisas do alto e não nas da terra. Olha aí. Pensai nas coisas do alto e não nos da terra. A gente pensa muito nas coisas da terra, né? Guardemos saúde mental. Então, diz assim: o cristianismo primitivo, aquele da época de Jesus, não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores, na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. Então, desde aquela época, Jesus falava sobre isso. Necessidade de mente sã, iluminada. Porque aquele que tem a mente em desequilíbrio, esse está doente. Esse está doente. Né? Então, ele continua aqui. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Olha aí Sócrates, mente sã, corpo são, 400, 500 anos antes de Jesus. Então, todos esses pensadores de hoje que falam sobre o bem do homem, sobre a necessidade da mente sã, da mente iluminada, eles beberam água onde? Nos conhecimentos desses filósofos do passado. Sabem agora os que lidam com os fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe as delícias celestes. Então não sabe. Essa história de que morreu, foi para o paraíso, não existe. Né? Todo mundo sabe agora, né? Quem lida através da mediunidade, a gente ficou descobrindo isso. Que os fenômenos, que a morte da carne não impõe a delícia celeste. Olha aí os companheiros que chegam na mesa mediúnica. Está todo mundo morto da carne. E muita gente vivendo um verdadeiro inferno astral. Então não é porque morreu que conseguiu delícias celestes. O homem encontra-se, isso aqui é importantíssimo, gente. O homem encontra-se além do túmulo com as virtudes e defeitos, ideais e vícios a que se consagrava no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando se não algema aos parceiros na falta cometida. Vamos pegar o livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. O meu, nós vamos abrir no segundo texto, que é o texto do Manuel Filomeno de Miranda, que nós lemos ontem. Problema de emergência. Porque ele está falando aqui que o homem que morre, que desencarna, ele encontra-se na erraticidade com as virtudes e defeitos, ideais e vícios que ele tinha quando estava encarnado. Né? E que aquele que cometeu crimes, aquele que violentou a lei do Senhor, ele vai se imantar, se ligar, né, no plano espiritual, àqueles que são iguais a ele. E muitas vezes ele até se vê algemado a esses, que são os obsessores. Então, todo mundo lá com o texto, problema de emergência, todo mundo achou?
É o segundo texto, a autoria desse texto é do Manuel Filomeno de Miranda. E logo no início, o Manuel Filomeno de Miranda diz assim: o problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia, que assola as multidões engalfinhadas em lutas tiranizantes. Não havendo morte, no sentido de destruição da vida, o espírito se despe, desencarna, como se reveste da matéria, quando ele reencarna, com os valores que lhe são peculiares, das próprias experiências. Está de acordo com o que Emmanuel disse aqui, que o homem encontra-se, além do túmulo, com as virtudes e defeitos, ideais e vícios, a que se encontrava no corpo. Aí ele diz aqui: amores e ódios, afinidades e antipatias não se desfazem sob o passo de mágica da desencarnação. Cada indivíduo prossegue fora do corpo, consoante viveu, enquanto domiciliado na matéria. Então, cada indivíduo, no plano espiritual, ele vai viver da mesma forma que ele vivia aqui quando estava encarnado. Em razão disso, as atrações espirituais, por simpatia quanto por animosidade, vinculam os afetos, como unem os adversários no processo do contínuo da vida. Foi o que ele falou aqui. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando se não algema aos parceiros na falta cometida. Então, Emmanuel disse agora: vinculam os afetos como unem os adversários no processo contínuo da vida. Aí eu vou dar uma puladinha aí em 3 parágrafos. 3, 4 parágrafos. Aí lá no final diz assim, pulou aí 4 parágrafos, mais ou menos, 4, 5. Mecanismos obsessivos. Todo mundo achou? Mecanismos obsessivos. Há que se transferem de uma para outra existência. Achou, Eloá? Mecanismos obsessivos há que se transferem de uma para outra existência. Eu posso estar no processo obsessivo aqui encartada e no plano espiritual continuar com o mesmo processo obsessivo. Aí ele diz, prosseguindo no interregno da desencarnação e reencarnação. E aí eu posso depois reencarnar e trazer o mesmo processo obsessivo, em que os litigantes, quer dizer, os adversários, mudam somente de posição. Vítima, algoz. Atormentada, atormentador. Quem é vítima hoje, amanhã vira algoz. Quem é algoz, amanhã vira vítima. Só trocam de posição, mas o problema continua acontecendo, sem que se desvinculem da urdidura do mal, em que se enredam, até que as soberanas leis interfiram, através da compulsória da expiação. Aí, para parar isso, muitas vezes o que acontece? Vai uma reencarnação compulsória, uma reencarnação expiatória, libertadora para ambos, que é uma das formas de acabar, porque tem gente aí, gente, que está 300, 400 anos no mesmo processo obsessivo. Encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Ó, 2, 3, mesmo processo obsessivo. Reencarna e tem um processo obsessivo. Aqueles 3 ali, desencarna os 3. Lá no plano espiritual, continua. Reencarna os 3 de novo, continua. Desencarna os 3 de novo. E fica. Aí um dia a lei do Senhor diz assim, vamos acabar com esse negócio. Os 3 vão pegar uma reencarnação expiatória daquela terrível, de muita dor e sofrimento, para poder libertar. E aí vem, às vezes, umas coisas muito difíceis, sabe? Não estou querendo taxar, mas uma dessas situações são os chipófanos. Entendeu? Imagine uma reencarnação de 30, 40 anos com aquele que você odeia
colado fisicamente no seu corpo, sem poder fazer uma cirurgia, porque se fizer a cirurgia, um dos dois morre. E às vezes a família já pensou com o outro grudado aqui no teu rosto, você olhando para ele o tempo inteiro, uma reencarnação inteira. Isso pode ser uma reencarnação expiatória libertadora. Entendeu? Por isso que tem no Evangelho aquele ensinamento que diz assim: antes de levar a tua oferta ao altar do Senhor, reconcilia-te com o teu adversário, para que não venhas a ser colocado em uma situação mais difícil. Sempre busca reconciliar-te com o teu adversário. Façais ao outro que gostaria que te fizesse. Ah, mas ele não aceitou minhas desculpas. Aí é problema dele, não é mais seu. Entendeu? Reconcilia-te para que, aí diz, né, você não seja entregue ao soldado, o soldado te entregue ao... Reconcilia-te com o teu adversário. E aqui no Cartas de Paulo, voltamos ao texto. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhes domina os centros de força. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. Nós poderíamos colocar aqui, Lucas capítulo 16, versículo 13. Não se pode servir a Deus e a mamão. Né? O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Espraiemo-lo na terra. Vamos espalhá-lo na terra. E prender-nos-emos naturalmente ao chão. Espalhemos, né, na terra. Espraiemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Tenha um pensamento vertical e não um pensamento horizontal, que é o pensamento da terra. Pensai sempre nas coisas que são de cima. E para a gente encerrar aqui essa carta aos Colossenses, na página 136 do César Perry de Carvalho, está escrito assim: Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 24, página 136. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer. Olha a regra áurea aí. Fazer o outro que você gostaria que fizessem. Se você faz um agravo, você vai receber o agravo, não é? Pois não há acepção de pessoas. A lei é igual para todos, tá? E por isso que ele disse, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serve. Então, quando você serve a Cristo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você serve ao Senhor, você está bem com a lei, mas quem fizer agravo, quem fizer o mal, receberá o agravo, receberá o mal que fizer, pois não há acepção de pessoas. A lei é para todos. Essas apreciações nos remetem a outra missiva, a outra carta do apóstolo, que diz assim: e se nós
somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Está lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. Então, se nós somos filhos do Senhor e cumprimos com a vontade do Senhor e temos temor a Deus, compreendemos que precisamos adquirir o conhecimento para crescer, para evoluir, para compreender as leis do Senhor, nós somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Porque Cristo também é herdeiro de Deus, é nosso irmão. Não é? Então, gente, a gente encerra aqui o estudo da carta aos Colossenses. Eu sei que parece um pouco, né, esse final, essa última aula, parece um pouquinho complicado, mas se a gente reparar bem, tudo que a gente estudou aqui não foi nada mais do que nada menos do que um ensino da boa prática da convivência. Não é? Da boa prática da convivência. De como nós, como filhos de Deus, irmãos de Jesus, e também herdeiros do Mestre Jesus, devemos buscar viver, lembrando sempre que tudo isso que a gente está vivendo, eu tenho 60, outro tem 70, outro tem... Isso não é nada. Esse tempo não é nada em relação à eternidade que nos espera. Se hoje está difícil, é porque nós já estamos nos purificando. Porque tem gente que diz assim, graças a Deus, a minha vida sempre foi um mar de rosas. Aí a gente tem que ficar, às vezes, com a pulga atrás da orelha. Ou é espírito, tchan, 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 no planeta de provas e expiações, é complicado. Ou é alguém que ainda não começou a purificação. Entendeu? Porque a purificação se faz através da dificuldade. Nem o Mestre Jesus ficou isento dela, da dor, do sofrimento. Olha o que ele passou aqui. E ele nem precisava. Ele nem precisava de nada. Então, estar na Terra, por isso que a gente entende, quando a pessoa diz assim, eu não vim a passeio. Ninguém veio a passeio. Isso aqui é uma escola. E na escola, a gente tem que estudar, adquirir conhecimento, e depois tem que fazer o quê? A avaliação. A prova. Para ver se aprendeu a lição. Se foi bem, ser promovido. E o trabalho, o caminho continua. Entendeu? Então, Paulo, a gente vê como Paulo se preocupou em trazer para a gente essas orientações, que até hoje, para muita gente, é difícil de entender. Tem que sofrer? Tem que sofrer. Gente, tem que passar por dificuldade. Agora, como é que você está passando por ela? E aí que está o detalhe. Agora, isso tudo é temporário. Fala aí, quem quer falar? Hoje, muita reflexão, né? A gente navegou aí por vários ângulos de entendimento. Agora, o que hoje eu levo desse estudo é a respeito do temor, porque as traduções ou a interpretação literal deturpam esse entendimento do que é o temor, né? E hoje a gente viu que o temor é a busca do Senhor, do entendimento das suas leis, é adorar, é respeitar, é vivenciá-lo, né? O que exige da gente muita disciplina, vigilância, né? Porque o próprio Perry disse no trecho, quando ele transcreve, que a gente não é para ter orgulho, mas a gente ainda tem um pouquinho de orgulho, né? Vaidade, daí algumas mazelas morais que a gente ainda possui. Então, a gente
está nesse caminho de conquistar o temor, né? A sabedoria. Mas estamos no caminho, o importante é isso. Exatamente. Importante que a gente já está compreendendo. E, não, ao contrário do que a gente pensava antes, que o temor de Deus era o medo do Senhor. Porque foi isso que os antigos nos ensinaram. Que o temor do Senhor era ter medo do Senhor. E com medo você se afastava dele. Porque quem vai querer ficar pertinho de alguém que você tem medo? Não é? A gente se afastava dele, ó. E entendendo que o temor do Senhor é a busca pelo conhecimento, pela sabedoria, pela prudência, você se aproxima dele. Em vez de se afastar, como a gente fazia no passado. Porque sempre botava Deus lá e você aqui. E você nunca conseguia se aproximar do Senhor. Você tinha medo desse Deus que punia aqueles que falhavam. Né? Aí me veio à cabeça aqui a seguinte situação. Quando você tem o culto externo, você mantém isso tudo, né? Esse Deus. Porque o verdadeiro culto é o culto do nosso templo interior, de construir, edificar o reino dos céus e nosso íntimo, que exige da gente vigilância, disciplina. Mas o verdadeiro temor é esse caminho, para dentro de nós mesmos, a gente perceber as nossas mazelas morais, os nossos obstáculos íntimos. E quando você fica no culto externo, tu fica sem objetivo, um temor externo. E o culto externo, muitas vezes, é para dominação. Ele tem essa característica da dominação. Dominar pelo medo, pela ignorância. Entendeu? Dominar pela ignorância, então, as pessoas estão assim, ó, e aí você domina. Tá? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Verinha, Eloá, Ana? Não, o estudo é sempre muito esclarecedor, né? Cada vez mais a gente vai se desvinculando dessas amarras, né? A palavra Dessas que eu amarras que a gente aprende, porque assim, quem ensinou para a gente nos deram o que tinham, né? Exato. E a gente agora está buscando, né? Cada vez mais a gente vai se despindo dessas amarras, vai se colocando mais aberto ao conhecimento e vai sentindo menos peso nos estudos. Você não carrega mais tanto medo, porque o medo te paralisa, né? E você faz, mas também você se livrar dessas amarras te traz uma responsabilidade maior, porque chama para você a decisão. Aquele cuidado será cobrado. Exatamente. Chama para você a decisão. Olha, maturidade. O caminho, a porta estreita é essa. Aqui tem a larga, vai se quiser. Agora, não pode dizer que não sabe, né? Pode dizer que não sabe. Também não é uma... A gente já sabe. Porque também chamado, né? Um chamado para a responsabilidade. Né? Agora, isso. E assim, você vai com vontade, você faz porque você tem que fazer, porque você sabe que aquilo ali vai ter uma consequência boa para você. Não porque você, não, porque você é castigado, não vai por medo. Exato. Entendeu? Você se entrega mais com segurança, porque você sabe o que você está querendo. Né? Você não vai assim, não, eu tenho que ir, que saco, eu tenho que ir, porque senão vou castigada. Não. Isso não vale, né? E por medo, por uma força que não seja tua própria. Fazer. Agora eu não vou fazer porque tem alguém me espiando. Se eu não fizer. Você tem que fazer porque é o certo. Eu sei o que é melhor para mim. Para mim. Que a gente vai se conhecendo cada vez mais e vai saber. E eu tenho uma queixa para fazer. Uma queixa. A pessoa não atende telefone, a pessoa não responde mensagem, entendeu? Quem? Raimundo Nonato. Você ligou para mim?
Eu liguei para você hoje de manhã, mandei mensagem, porque eu queria saber se você sabia a hora do encontro da mãe da Regina. Sabe por que eu não te respondi? Porque ela não me disse. Eu perguntei a Mas ela. dizia assim, não sei. Aí eu fico, olha, eu liguei para todo mundo. Você parece a minha ex-chefe, você responde com pensamento. Ah, eu respondi em É que pensamento. depois eu tive outras coisas e acabei esquecendo. Mas eu perguntei a ela e até agora ela não me respondeu. Eu não sei por quê. Eu consegui ir. O velório foi aqui na Capela do Pichincha e o sepultamento foi no Irajá. Então, eu consegui ir ao velório. Ah, que bom. Eu consegui ir. Bem, Mas ela não atende telefone. filha, eu Não escutei, realmente eu não escutei. É a minha queixa. Tá bom, gente. Então vamos encerrar. Beijo. O Roberto já está até com emergência, ele precisou sair. Acho que ele tem o culto dele às 6 horas. E nós passamos um pouquinho da hora hoje. Então nós vamos encerrar nossa reunião de hoje. Eu vou pedir para a Ana Constantina, mais calminha, fazer a nossa prece de agradecimento.